Jesus disse ao jovem rico: se quiseres ser meu discípulo, primeiro vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e depois me segue. Para seguir Jesus, é preciso se despojar de si mesmo, desapegar de tudo. E como somos apegados, não é mesmo? Gostou desse tema? Então já curte esse vídeo e vamos estudar as fontes franciscanas. Olá, paz e bem. São Francisco fazia questão de que para o candidato poder entrar na ordem, antes ele distribuísse os seus bens entre os pobres. Alguns institutos de vida consagrada até hoje têm essa prática. Mas o que nós vemos muito em nossos dias são jovens que, ao entrar para o seminário, deixam tudo arrumadinho em casa. Seu quarto fica arrumadinho do mesmo jeito que eles deixaram, com aparelho de som, TV, computador, etc. Pois entram para o seminário já pensando que, se não der certo, eles voltam para casa e não perderam nada. Ninguém mais está disposto a abrir mão de nada. Quer saber mais? Então fica ligado e assista o vídeo até o final. Hoje, em nossos estudos das fontes franciscanas, falaremos sobre o capítulo 49, exemplo de um que deu suas coisas aos parentes e não aos pobres, a quem o santo reprovou. E também sobre o capítulo 50, sobre uma visão relacionada com a pobreza. Mas, como de costume, eu vou colocar essas informações na descrição desse vídeo para quem quiser depois acompanhar nas fontes, ok? Muito bem. Certa noite, depois de concluir uma longa oração, São Francisco acabou adormecendo lentamente. Sua alma santa foi levada para o santuário de Deus e viu em sonhos, entre outras coisas, uma senhora que se apresentava assim: cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre de cristal e daí para baixo nas extremidades de ferro. Era de estatura alta, talhe esbelto e bem proporcionada. Mas a senhora cobria suas belas formas com um manto sórdido. Quando se levantou pela manhã, o bem-aventurado pai contou a visão ao Frei Pacífico, que deu a sua interpretação do sonho. Muitos outros frades, depois de Frei Pacífico, também interpretaram esse sonho. Muitos aplicam esse oráculo à religião, de acordo com a sucessão de tempos de Daniel. Mas podemos acreditar que se referia principalmente a São Francisco, que, para evitar a vanglória, se recusou absolutamente a dar uma interpretação. E aconteceu que uma vez, depois de uma pregação de Francisco em Marca de Ancona, um homem foi ter com ele pedindo humildemente para entrar na ordem. O santo disse: se te queres juntar aos pobres de Deus, distribui primeiro o que é teu aos pobres do mundo. Ouvindo isso, o homem foi e, levado pelo amor carnal, distribuiu o que tinha entre os seus, sem dar nada para os pobres. Quando voltou e contou ao santo a sua generosidade, respondeu rindo o pai Francisco: vá embora, irmão mosca, porque ainda não deixaste tua casa e teus parentes. Deste o que era teu aos parentes e defraudastes os pobres. Por isso não és digno dos pobres santos. Começaste pela carne, puseste um fundamento de ruína para o teu edifício espiritual. Voltou para casa aquele homem animal, pediu de volta o que era seu e que não tinha querido deixar para os pobres e desanimou logo de seu propósito de virtude. São muitos, hoje, os que se enganam fazendo erradamente a distribuição, pois querem entrar numa vida santa e lhe dão um começo material, pois ninguém se consagra a Deus para enriquecer os parentes, mas para remir os pecados com o preço da misericórdia e para adquirir a vida pelo fruto das boas obras. São Francisco ensinou muitas vezes que se os frades passassem necessidade, deveriam recorrer a outras pessoas, mas não aos que estavam entrando na ordem, primeiro para dar o exemplo e depois para evitar toda aparência de aproveitamento desonesto. Da mesma forma que o jovem rico saiu muito triste quando ouviu as palavras de Jesus, triste porque era apegado, triste porque não conseguia desapegar de seus bens, o jovem que pediu a nosso seráfico pai para entrar na ordem também não queria se desapegar.
e tentou passar a perna, por assim dizer, em São Francisco. E eu diria mais, tentou enganar a si mesmo, distribuindo os seus bens entre os seus parentes. Frei Francisco o repreendeu, chamando-o de irmão mosca, e não aceitou a sua entrada na ordem. O jovem voltou para casa e pegou de volta as suas coisas que estavam com seus parentes. Veja que se ele tivesse distribuído seus bens para os pobres, e por algum motivo não conseguisse entrar na ordem, ou entrasse e depois de algum tempo quisesse desistir, mudasse de ideia e quisesse abandonar a ordem por algum motivo, ele ficaria sem os seus bens, não é mesmo? Pois não haveria de conseguir recuperar aquilo que havia dado aos pobres. Então, em sua perspicácia, o que ele fez foi uma questão de segurança, de não abandonar sua zona de conforto. Francisco de Assis dizia aos frades que quando eles estivessem passando necessidades deveriam recorrer a outras pessoas, mas não aos que estavam entrando na ordem. Ou seja, seria muito conveniente se São Francisco dissesse que para entrar na ordem precisava dar todos os bens aos pobres da própria ordem. Mas ele deixava muito claro a diferença entre os pobres de Deus e os pobres do mundo, não é mesmo? O candidato ao ingresso na ordem deveria distribuir todos os seus bens aos pobres do mundo. E quando os pobres de Deus estivessem passando necessidade, nunca deveriam recorrer aos que estavam entrando na ordem, pois não seria bom exemplo. Nós, franciscanos seculares, ao ingressar na ordem, não nos desfazemos de nossos bens materiais. Afinal de contas, vivemos no mundo. Temos nossa família, nossa casa, nosso trabalho, etc, etc, etc. Mas aprendemos a nos desapegar. Ter como se não tivesse. Possuir as coisas como se elas nos fossem emprestadas. E partilhar, repartir, dividir com os outros. Colocar os bens materiais a serviço das pessoas. Em nossos tempos, enquanto franciscanos seculares, não podemos abrir mão de ter uma boa casa, um carro, um celular, mas precisamos praticar o desapego. Do que precisamos nos desapegar para seguir Jesus? Talvez hoje o maior desafio dos franciscanos seculares seja se desapegar da vaidade, do orgulho, do egoísmo, da avareza, enfim, se desapegar de todas as preocupações do mundo para se entregar totalmente a Cristo, sem reservas e sem medo. Que nossa cabeça possa contemplar a sabedoria das coisas eternas, o peito e os braços sirvam para meditar as palavras de Deus no coração e colocá-las em prática. Que nosso ventre seja como que de cristal e que sua dureza demonstre a sobriedade e o esplendor da castidade. Que nossas pernas sejam firmes como o ferro da perseverança e que possamos nos revestir de um manto miserável que é o nosso pobre corpo abrigando tão preciosa alma. Que assim seja. Amém. Paz e bem. E você, do que precisa se desapegar para seguir nosso Senhor Jesus Cristo? Escreva aqui nos comentários e vamos conversar um pouco mais sobre isso, ok? E então, gostou mesmo desse vídeo? Colabore com o nosso canal deixando o seu like aqui pra gente, não custa nada. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, principalmente nas redes sociais, pois assim você nos ajuda a evangelizar. Quinta-feira que vem tem uma nova reflexão sobre a vida de São Francisco de Assis aqui no canal, com base nas fontes franciscanas. Você não vai querer perder, né? Então, se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora, é de graça e ajuda muito o canal a crescer. Não esqueça de clicar no sininho para receber todas as nossas atualizações. Assim, você não nos perde de vista, não perde nenhum vídeo aqui do canal. Nós temos vídeos diários, sempre ao meio-dia, além de mais de 120 novenas. Siga-nos também no Instagram, nossas postagens lá estão bem bacanas. Os links para todas as nossas redes sociais estão todas aqui na descrição do vídeo. Salve Maria!